Olá, amigos internautas, mais um programa. Eu queria, antes de mais nada, agradecer imensamente as pessoas que têm me acompanhado, seja aqui no Instagram, seja no Facebook, nos meus diversos canais. O meu agradecimento muito sincero a todo mundo que está aí de algum modo compartilhando, ajudando a divulgar o meu trabalho aqui na internet. Bom, hoje eu vou falar sobre a importância da decisão. É interessante que durante o dia, com certeza, para chegar até esse momento, você já tomou várias decisões. Por exemplo, agora, uma decisão simples, você está assistindo esse vídeo. Para que você tenha parado para assistir esse vídeo, necessariamente você deve ter renunciado a alguma coisa. Apesar que hoje nós tentamos fazer tudo ao mesmo tempo, nós tentamos fazer escolhas e não abrir mão de outras. Mas, de modo geral, nós podemos dizer que toda decisão, toda escolha implica ou deveria implicar numa renúncia. Por exemplo, quando você escolhe ler um livro, automaticamente você está dizendo não para aquele filme que você queria assistir. Quando você aceita sair com um determinado amigo seu, você está abrindo mão, por exemplo, de ir para a sua academia, encontrar o seu personal, fazer o seu treinamento funcional, enfim, algo do tipo. Então, uma coisa que muitas vezes nós não sabemos é que toda escolha, toda decisão implica numa renúncia. Algumas pessoas têm uma dificuldade muito grande de fazer escolhas e tomar atitudes e decisões em função da dificuldade de renunciar, de abrir mão de algo. É interessante isso porque, com certeza, durante o dia nós fazemos pequenas escolhas, tomamos pequenas decisões e durante a vida nós temos também momentos que precisamos tomar grandes decisões. Por exemplo, grandes decisões. Por exemplo, você escolheu a roupa que você foi trabalhar, você optou por um trajeto de carro até chegar ao trabalho, ou você optou em não ir de carro, você escolheu também o cardápio ali do seu café da manhã, você teve a opção de escolher e de decidir o que comer na hora do almoço. Agora, são decisões pequenas que nós estamos dizendo, mas temos outras decisões em certos momentos da vida que são maiores. Por exemplo, tem pessoas que decidem o tempo inteiro, em momentos de tristeza ou alegria, fazerem uso excessivo do álcool. Outras pessoas recorrem ao tabaco, outras pessoas ao expediente da compra compulsiva no shopping, mesmo não precisando. Outras tantas pessoas ingressam em relacionamentos destrutivos. Então você não entende por que aquela pessoa sempre está em má companhia, né? E aí você fala assim, aquela pessoa sempre está em má companhia, né? E aí você fala assim, gente, mas esse relacionamento não acrescenta em nada, só drena a pessoa, suga ela, não proporciona nenhum crescimento. E por que essa pessoa sempre arruma pessoas com essa similitude, com essa característica, e você não entende? Então, de modo geral, a grande dificuldade é que a maioria de nossas decisões, grande parte delas é motivada por fatores inconscientes que nós não damos conta, nós não entendemos naquele momento. É interessante isso, porque quando nós falamos de decisões, escolhas, renúncias, nós precisamos entender o seguinte: por que nós temos tanta dificuldade de observar, comentar, julgar, analisar? Temos uma facilidade enorme de fazer isso com a decisão alheia, com a decisão do próximo. Então, aquela velha história, você passa o tempo inteiro, ou dificuldade de se debruçar sobre as nossas decisões, as nossas escolhas. Se você parar para pensar, uma das formas de fuga que a pessoa tem para não pensar na vida dela é quando ela se debruça sobre a decisão do outro. E ela não consegue pensar por que ela fez aquelas escolhas para a sua vida. Por que ela está nesse relacionamento, nesse casamento? Por que ela não teve filhos ou por que ela teve filhos? Por que ela escolheu aquela profissão? Por que ela continua naquela profissão mesmo não querendo? Por que ela não muda a vida dela? É interessante que a gente pode apontar vários aspectos que fazem com que tenhamos dificuldade em observar os motivos reais de nossas escolhas. Um deles é orgulho. É muito difícil você admitir que você equivocou, que você não estava tão certo. É interessante que algumas pessoas, em determinado certo,
É interessante que algumas pessoas, em determinadas escolhas da vida dela, elas estão tão convencidas, estão tão seguras, tão confiantes, que elas não dão margem ao questionamento, à dúvida. E aí fica muito difícil realmente, pela questão da vaidade, do orgulho, ela reconhecer que ela está equivocada. E olha, nós temos uma facilidade muito grande em estarmos equivocados. Algumas pessoas falam assim para mim: Marcos, eu passei uma vida toda acreditando nisso, nesse projeto, nesse sonho, nessa ideia, que eu descobri agora que não é meu, nunca foi meu. Eu peguei emprestado de alguém, eu devia alguma coisa a alguém, então eu fiz para agradar aquela pessoa, com medo de ser rejeitado, então essa escolha nunca foi minha. E às vezes a pessoa passa décadas para descobrir isso, uma coisa tão óbvia. Então, nesse programa, eu estou falando sobre decisão, e eu vou, na medida do possível, no próximo, na continuidade, vou tentar dar... Bom, só para reforçar o que eu disse no início do programa, eu quero agradecer imensamente todo mundo que está mandando sugestão, crítica. Tem algumas críticas, o pessoal reclama às vezes que o áudio não está bom, enfim, algumas coisas do tipo. Na medida do possível eu irei tentando melhorar, eu tento gravar aqui no intervalo do consultório, então um pouco movimentado sempre, por mais que eu tenha cuidado, sempre passo um carro, enfim, tem uma buzina de fundo. No mais, eu conto aí com a colaboração de vocês, para entender a limitação do vídeo, né? No Instagram ele é fracionado, mas no canal, na medida do possível, eu tento colocar ele na íntegra. No mais, novamente, obrigado pela crítica, pela sugestão, pelos agradecimentos, e até o próximo programa, dando continuidade a esse aqui, que é sobre as decisões de nossas vidas.